Eu fico pensando, às vezes, sabe o quê? Que dia vai acabar? Que dia, entendeu? Vai acabar essa coisa desse bolsonarismo, porque a gente sabe que da mesma forma que surgiu, isso acaba, né? Não sabemos quando, mas eu fico, que dia vai acabar para a gente voltar à normalidade? A normalidade, gente, porque isso é uma coisa anormal. Eu não acho que volta, Xanda. Eu acho que alguma vez que surgiu esse fenômeno, que ele estava reprimido, ele estava Sim, silenciado ali, sabe? Mas uma vez que surgiu, eu acho que a gente vai ter que lidar com essas pessoas que pensam desse jeito, agem desse jeito, acreditam que isso é verdade, sabe? Ainda que Bolsonaro seja olha, preso, mas não, ainda eu tem acho que. que vai acabar pelo Bolsonarismo é uma seguinte. doença. Eu acho, uma doença social. Eu acho que vai acabar, eu acho que vai demorar ainda, mas eu acho que vai acabar porque, repare, o movimento integralista, que era forte, também acabou, né? E, Integralista. inclusive, o bolsonarismo tem muito do movimento integralista, que é uma coisa, né? Na verdade, tudo no final é nazi, Mas eu acho que ele né? alimenta uma cultura que estava aí, essa cultura da violência, do ódio, do poder, do Sim, dinheiro, da arma, sabe? Eu acho que ele alimenta uma cultura que já estava aí faz tempo antes dele, só deu o nome. Já foi legitimar, ele legitimou. O É isso. bolsonarismo legitimou tudo que há de pior na sociedade, porque as pessoas antes tinham vergonha de falar que elas eram Uma xenófobas, moral. racistas, homofóbicas, que sim. elas queriam agredir os outros. Agora, com esse discurso extremo, violento, porque ele é o capitão, porque ele é o cara que veio do exército, essa, essa mítica, né? Porque ele é um mito, então ele é o cara que faz e acontece, vai chegar, vai bater, vai mandar matar, papapá. Isso legitimou o discurso de pessoas que já tinham ali dentro de si aquilo. Exatamente. Isso Né? mesmo. Então, Por e isso que aí eu acho que não volta, porque não, era de antes dele. Ele só nomeou algo que já existia. as baratas saíram do ralo, né? Sim. Se Sim. você Você tem um está sendo muito presidente que legitima o boazinha. discurso, Lindy está sendo muito boazinha de falar que é baratas, porque saíram os bichos mais escrotos possíveis daquela música do Titãs. Foi o que saiu. Mas eu esses acho, Sara, rato velho de Chernobyl, tudo radioativo. Sara, eu acho que você tem razão, você, Lindy, quando vocês falam assim que isso realmente existia e estava por aí. Eu sei bem disso porque a minha mãe, ela se casou com um nazista e eu convivi dentro de casa com um nazista. A experiência pior possível, entendeu? Mas isso eu estou falando com vocês de década de 80, né? E ele era nazista já declarado, ele é gaúcho e tal, e ele era nazista declarado. Não preciso nem dizer que hoje ele é um bolsominion de carteirinha, obviamente, né? Mas, assim, é que eu acho que, por exemplo, a gente vê a diferença que a gente tem hoje para a década de 90, né? Que na década de 90, tanta coisa que era permitida que hoje a gente já sabe que não é massa, e que a gente fazia com a maior tranquilidade, né? Então, eu acho que conforme o tempo vai passando, né, essas pessoas, elas não vão deixar de existir, mas elas, de alguma forma, vão voltar para o armário. Isso, lógico, isso não é em 1 ano, 2, 3, né? Isso Não, vai demorar. um Mas, de processo. alguma forma, eu acredito que elas vão voltar para o armário, porque, assim, deixar de existir não vão, sempre existiram, sempre vão estar aí. Mas, quando elas estão no armário, a gente fica em paz, entende? Porque elas não têm a coragem de falar certas coisas e nem de agir de certas formas que agem, porque estão no armário, entendeu? Infelizmente é isso, né? O maravilhoso seria que todo mundo mudasse, todo mundo fosse ótimo, mas isso aí também, né? Aí só a gente sendo Alice, né? Para poder acreditar nisso. Eu tô lendo um Mas eu livro, acredito que o gente. movimento morra. Eu tô lendo um livro tão bonito, assim, eu flerto muito com o budismo, né? É uma filosofia que eu curto muito, assim, conversa muito com o que eu acredito, que eu penso, que eu gosto. E o livro é do Tim Yat-Han, acho que é assim que fala, e Hum, chama Zen e a Arte de Salvar o Planeta. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que é assim, a gente não precisa de uma nova ideologia para salvar o mundo, sabe? Para mudar o mundo. O que a gente precisa é incluir compaixão
e espiritualidade. Ele fala que se a gente abrir a espiritualidade, né, no mundo que a gente tem hoje, a gente vai ter essa compaixão que ele nos convida a ter. E assim, eu não estou falando de religião, eu falei de budismo aqui porque mas é muito mais amplo do que isso. E não é nenhuma bandeira, nenhuma religião. Porque a Não. espiritualidade é você se enxergar como parte do todo. Se você se entende como natureza, você não faz mal à natureza. Se você se entende como irmanado, né, um irmão do outro, você não faz mal ao outro, entende? Essa espiritualidade no sentido de eu me vejo no outro, eu sou o outro, eu Respeitar o cuido, outro. respeito, eu amo, eu cuido, eu sirvo, sabe? Então eu acho que essa espiritualidade sem religião, sem nenhum avatar principal, sabe? Sim. Mas essa coisa que é eu e os outros, sabe? O nós. Para mim isso foi muito Todo. incrível, porque isso muda as relações. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.